Olá! Você que chegou até aqui e quer impulsionar os seus resultados, sejam bem-vindos a essa trilha de conhecimento. Queremos ajudar você, gestor e dono de empresas integradoras, a alavancar os resultados de vendas, além, claro, de ajudar você, que é consultor ou consultora comercial, a vender ainda mais. Eu sou a Jaque Corrêa e serei sua mão amiga nessa trilha de conhecimento, nessa jornada de conhecimento. Preparamos um material e uma sequência de 3 episódios que vão te ajudar a construir um processo de vendas para conquistar o mercado de videotelemetria. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfis de vendedores e sobre gatilhos de vendas. A gente sabe que vendas vai muito além de dom, vai de habilidade. E toda habilidade ela é treinável. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre algumas habilidades essenciais no processo de vendas, que é a habilidade de comunicação, conhecimento do produto, persistência, que é a capacidade de seguir em frente e lidar com alguns tipos de rejeição, a habilidade de negociação, orientação aos resultados e flexibilidade e adaptabilidade, que apesar de ser um nome meio difícil, nada mais é do que a capacidade de ajustar as mudanças e as novas situações. Além das habilidades, é importante e crucial falarmos sobre os diferentes perfis de vendedores. Atualmente, existem 3 perfis de vendedores muito importantes, cada um com um papel específico dentro do sucesso de processo de vendas. A gente vai falar sobre o Hunter, que é focado em encontrar e conquistar novos clientes. Eles são especialistas em prospecção e em gerar novas oportunidades de negócio. Falaremos também sobre o Closer, que é especializado em converter leads qualificados em vendas. Eles trabalham muito na fase final do processo de vendas, negociando e fechando os contratos ou negociações. Vamos falar também sobre o Farmer, que é dedicado a cultivar e manter relacionamentos com clientes já existentes. Focam em maximizar o valor de vendas e também garantir a satisfação contínua daquele cliente que já existe na base. Ao entender e aplicar os perfis em suas estratégias de vendas, você tem a oportunidade de otimizar as suas operações e alavancar ainda melhores resultados. Mas a gente precisa lembrar que o sucesso de vendas não é apenas uma questão de talento, como eu falei lá no início, consiste também em habilidades e estratégias. Existe o ciclo de vendas, existe especialização e eficácia, a maximização do valor do cliente, mas eu quero entrar nos detalhes de cada um desses perfis que a gente falou um pouquinho lá para cima. Vamos falar sobre o Hunter? O Hunter, ele é um vendedor fechador. Ele é aquele vendedor que contagia todo mundo do departamento, é aquele vendedor que tem muita energia e ele precisa ser focado, objetivado. Aqui cabe muito o papel do gestor comercial, do gestor de vendas, para ele entender como funciona esse Hunter e poder alimentar ele com leads qualificados, para que ele não tenha nenhuma perca de energia ou que ele gaste energia, por exemplo, em contatos frios. Vamos falar um pouquinho do Closer? O Closer é aquele perfil de vendedor que está objetivado na questão do fechamento, ou seja, o próprio nome já diz, né? Ele está focado no fechamento do negócio, ele tem técnicas de fechamentos na mão, na manga, ele faz o contorno de objeção. Para ele é muito tranquilo negociar. Ele sente adrenalina no processo de negociação, o que faz com que ele queira acelerar o processo de vendas para o momento da negociação, o que pode fazer dele um vendedor mais ansioso, tá? Já um farm, ele é voltado para a questão ali de alimentar a carteira que já existe dentro dele, tá? Então ele tem lá uma carteira já dentro da base dele e ele tá ali preocupado em manter relacionamento em clientes que já existem, em alimentar, em fazer relacionamento. Muito farm, muito vendedor farm conhece praticamente a vida daquele cliente, conhece a família, conhece os filhos, conhece até mesmo as estratégias de férias daquele cliente.
Isso faz com que ele esteja muito próximo daquele cliente e traga muito mais facilidade, por exemplo, no upsell ou em trazer novas negociações ou novos mercados. Muita gente me pergunta qual é o melhor tipo de vendedor. É como perguntar para uma mãe qual filho ela gosta mais. É muito difícil a gente pontuar qual o melhor vendedor. Eu costumo dizer que vai depender do seu perfil da sua empresa, do objetivo da sua empresa no momento, se ela precisa alavancar mais vendas, se ela precisa trazer mais faturamento. Mas eu vejo que é muito importante que as empresas tenham esses 3 perfis de vendedores. Ele precisa de um vendedor ansioso, que tenha ali processos de negociação, ele precisa ter um vendedor dinâmico, um vendedor que tem muita energia, que possa trazer leads, e precisa de um vendedor que esteja mais próximo do seu cliente, para que ele consiga trazer relacionamento para dentro da sua empresa. Dito um pouquinho sobre as diferenças de cada perfil de vendedor, do hunter, do farmer e do closer, é importante dizer que a gente realmente se identifica com cada um perfil. Eu, Jaqueline, sou totalmente farmer. Para mim é muito mais fácil uma negociação de relacionamento, mas muitas vezes eu preciso tirar o chapéu do farmer e vestir o papel do hunter. Eu preciso alimentar o meu funil para que eu tenha um processo de venda construtivo e que eu tenha sempre possibilidades de negociação. Mas é comum e normal e natural que a gente se sinta confortável em um desses perfis, tá? Quero deixar vocês tranquilos nessa questão. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o nosso segundo tema dessa aula, que é gatilhos de venda. Muito se diz no mercado sobre gatilhos de vendas, mas afinal, o que é um gatilho de vendas? Aqui existem vários gatilhos. O brasileiro é movido por 3 gatilhos: gatilhos do medo, o gatilho da escassez e o gatilho do status. Mas aqui a gente pode falar sobre coerência, autoridade, sobre prova social, sobre urgência, sobre antecipação e sobre o storytelling. Eu, Jaqueline, gosto muito do storytelling. Em muitas das minhas negociações, dos meus treinamentos, eu uso muito esse gatilho. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Por exemplo, o gatilho do medo. E quando a gente fala da videotelemetria, a gente pode utilizar muito esse gatilho. Qual é o medo que você pode utilizar no momento do seu processo de negociação de vendas? O medo da sua empresa ser vinculada a um acidente, sem provas comprobatórias. A gente passou recentemente por uma situação que inclusive está publicado no YouTube, para quem quiser procurar, uma grande empresa de logística que se envolveu num acidente. E com provas comprobatórias foi possível comprovar que a empresa não teve nenhum tipo de culpa nesse acidente. Isso é movido pelo medo. A escassez é algo muito importante também. Você vai ficar sem essa prova comprobatória? Como que você vai comprovar de que você não teve culpa em algum determinado acidente? O status, perder o status de seu nome, de tantos anos de empresa envolvidas num acidente, todos esses gatilhos de vendas, eles podem te ajudar a fechar, a negociar e a concluir esse processo de vendas. É muito legal e muito importante a gente ouvir. De acordo, podemos fechar, mas esses processos que eu passei para vocês, eles são fundamentais para que a gente consiga chegar num processo correto e numa negociação de um fechamento. Bom, espero que a minha aula tenha sido produtiva, que tenha trago para vocês ainda mais conhecimento. Teremos mais aulas ainda, te espero lá. E eu quero saber, você gostou da aula de hoje? Deixa aqui embaixo o seu feedback e não se esqueça que a Dini é sua parceira para fazer a sua empresa trilhar ainda mais longe. Nos vemos na próxima aula sobre prospecção e qualificação ideal do seu cliente.